E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia e continuando a nossa série de aulas dentro da filosofia moderna, né? Hoje a gente vai terminar os contratualistas. Esse aqui é o último filósofo contratualista que a gente vai ver. O nome dele, Jean-Jacques Rousseau, ou simplesmente Rousseau, né? Viveu durante o século XVIII e é também um contratualista, ok? A sua obra ela é muito mais voltada para a filosofia política, né? Para a filosofia, né, também é um incentivador político no sentido liberal, né? Ele também fala bastante sobre a liberdade, sobre os direitos civis, essas coisas, né? E a motivação dele, da filosofia política dele, não é necessariamente a origem do Estado, né? Ele não busca identificar a origem do Estado, né? Um problema como o do Locke, que busca identificar a origem do Estado para refutar o direito divino dos reis, ou do Hobbes, que busca identificar a origem do Estado para dizer qual que é a função do Estado, qual que é por que o Estado é necessário, né? Um, o Rousseau ele vai tentar identificar qual que é a origem da desigualdade entre os homens, qual que é a origem da desigualdade na humanidade, né? Essa é a problemática inicial da filosofia do Rousseau. Ele identifica a origem da desigualdade na propriedade privada e na existência do Estado. Mas isso a gente vai acompanhar aí a argumentação dele, certo? Rousseau ele identifica dois tipos de desigualdade: a desigualdade natural, né, a desigualdade biológica, e a desigualdade moral ou desigualdade política, né? Que seria a que importa para Rousseau é a desigualdade moral ou política, né? Que é justamente porque uns mandam e outros têm que obedecer. Por que uns têm menos e outros têm mais? Por que uns têm autoridade e outros não têm? Por que uns são respeitados e outros não, né? Ele, como contratualista, também vai identificar um estado de natureza, um estado hipotético, caso não houvesse a organização civil, caso não houvesse o Estado. Ele identifica no ser humano, né, ele é um pouco diferente, quer dizer, completamente diferente do Hobbes. Ele vai identificar no estado de natureza do ser humano, né, um animal tranquilo, piedoso e que busca somente a autopreservação. Né? A moral ela é definida pelo estado, pela busca da autopreservação. Então, se você. Então, o limite da piedade, por exemplo, o ser humano é um animal piedoso, mas o limite da piedade é a autopreservação. Se para ele ser piedoso ele precisa ignorar a autopreservação, então ele não é, então ele não vai ser piedoso, certo? A busca central do ser humano em seu estado de natureza é a autopreservação, a preservação da espécie, a preservação do indivíduo, certo? Mas o ser humano é um animal bonzinho, um animal piedoso, um animal, né? Sabe aquela velha frase, né? A, o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe? É do Rousseau, né? O que diferencia o ser humano dos outros animais é a sua liberdade, certo? É a sua capacidade de ir contra a natureza. Né? O Rousseau ele defende que os outros animais eles fazem o que a natureza quer que a natureza programou, né? O que a natureza diz que os animais devem fazer, que eles devem fazer, e não existe a possibilidade de não fazer. O ser humano não, ele é dotado de uma capacidade de, uh, de ir contra a natureza, de ir contra a sua natureza, né? E isso faz com que o ser humano também tenha a capacidade de se desenvolver, no sentido de que ele tem a capacidade bom, de facilitar a sua vida, né? De melhorar a sua qualidade de vida, de fazer arte, de fazer ciência, de fazer coisas que facilitem a sua vida, né? Capacidade de se desenvolver. Então, percebam como é diferente aqui, né? Para o Rousseau, o estado de natureza é um estado extremamente positivo. Né? O ser humano ele vive uma situação boa para Rousseau no seu estado de natureza. É diferente do Hobbes, né? Que diz que a, que a, que a situação, que o estado de natureza é na verdade um estado de guerra, um estado de conflito. É até diferente do Locke. O Locke defende que existe uma liberdade no estado de natureza. É porque o Locke ele não detalha tanto assim no estado de natureza como o Rousseau. Só que pro Locke, o estado de natureza ele é bem mais neutro, ele é bem mais assim, mais equilibrado, sabe? Não é essa questão assim,
né? Existem leis, por exemplo, em um sentido moral, em Locke, né? Leis que limitam a ação do ser humano, apesar dele ser livre, né? Em um certo sentido. Existem limitações para o ser humano no estado de natureza lockeano, né? Só que e essas leis dizem respeito ao próximo, né? Diz respeito à propriedade do próximo. É até interessante, né? Porque o Rousseau e o Locke, em certo sentido, eles vão em sentidos opostos. Enquanto o Locke ele desenvolve uma filosofia que, 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 que defende a proteção da propriedade privada, o Rousseau ele vai no sentido oposto. Ele vai dizendo que a propriedade privada é a origem do problema. A propriedade privada é a origem da desigualdade, né? Acho que isso é justamente por causa da intenção que os dois têm, né? O Locke ele está procurando a origem do Estado, né? Já o Rousseau ele está procurando a origem da desigualdade, né? São intenções diferentes. E aí o Rousseau vai dizer, a cravar, né? A desigualdade é fruto da propriedade privada e da sociedade civil, né? Locke vai dizer, né, que o primeiro ser humano lá foi lá, o primeiro ser humano que definiu o sentido de propriedade, disse que esse pedaço de terra é meu, né? E ele, né, ganhou uma certa autoridade, e aí o ser humano foi tendo essa noção de propriedade privada, propriedade privada, propriedade privada, e foi estabelecendo uma sociedade civil para equilibrar as trocas, para estabelecer trocas entre as propriedades privadas, né? E isso nega o estado de natureza do ser humano, certo? Porque em vez de eu trabalhar em prol da conservação, eu vou da preservação da piedade para a preservação da espécie, eu vou trabalhar só na preservação da propriedade, daquilo que é meu, e não necessariamente da minha própria preservação ou da preservação da humanidade. É a preservação daquilo que é meu, né? Isso gera sentimentos como, por exemplo, o egoísmo, como, por exemplo, a inveja, né? Coisas que para o Rousseau são muito ruins. Então, o Rousseau ele identifica na propriedade privada a origem dos males. Perceba como é a ordem. Ó. A propriedade privada surge primeiro, né? Já vai contrariando a natureza, e aí vem o Estado. O Estado é uma consequência da propriedade privada, que a princípio deveria servir para equilibrar a propriedade, né? Só que acabou se tornando um aparato para reforçar a desigualdade, né? O Estado serve, o Rousseau já criticava essa ideia de que o Estado serve para reforçar a desigualdade. Ele se tornou um aparato dos fortes, daqueles que têm mais, daqueles que são honrados, para manter o status quo, né? Para manter a noção de que os que têm menos, os que têm mais, para manter essa estrutura social, certo? Como que o Rousseau vai tentar resolver isso? Ele vai dizer que é preciso fazer um novo contrato social. Só que um contrato, é porque ele percebe que o ser humano ele não vai voltar mais para o seu estado de natureza, porque ele não vai querer abrir mão de tudo aquilo que ele conquistou, de tudo aquilo que ele já tem. Isso é difícil, isso é impossível. O Rousseau identifica, ele reconhece isso. Só que ele diz que é preciso fazer um novo contrato social, né? O contrato social é a ideia de que existe propriedade, né? E que o contrato social original, né? Que existe a propriedade e o contrato ele estabelece que uns têm, outros não têm e devem ser feitos acordos, né? Entre aqueles que têm, não têm propriedade e assim por diante. Isso estabelece que isso faz com que a desigualdade se perpetue, né? Então ele defende que seja feito um novo contrato social, só que levando em consideração, um contrato social que leve em consideração o estado de natureza. Ele defende um contrato social que se aproxime, que force a humanidade a se aproximar do estado de natureza, ok? Nós não vamos entrar em detalhe de como ele diz isso, porque é um pouco mais complexo, só que, e na verdade é só isso que importa pra gente agora, né, nesse conceito da filosofia geral, é justamente onde que Rousseau identifica a, é, a origem da desigualdade, né, e como ele vê a origem do Estado, que é um sentido muito pessimista do Estado. É o contrário de Hobbes, percebe, né? Para Hobbes, o estado de natureza é o que deve ser evitado, porque é o ruim. E para Rousseau, o estado de natureza é o que deve ser incentivado, deve se voltar ao estado de natureza, porque era o estado positivo, certo?
São esses pontos que vocês precisam pegar. Ó. Hobbes dizia isso e Rousseau vai ao contrário, ok? É só isso que vocês precisam saber. Vocês precisam saber situar o que é um contratualista. Um contratualista é um filósofo que defende que a origem do Estado surge a partir de um contrato social estabelecido. Ok? Um contrato social, um contrato em que o ser humano abre mão da sua liberdade, abre mão da sua autoridade, da sua autonomia, para ceder essa liberdade, essa autoridade, esse direito de se armar para o Estado. Ok? Dito isso, finalizamos aqui os contratualistas. Eu espero que vocês estejam aí compreendendo as aulas. Se não estiverem compreendendo, podem enviar um e-mail. Reforçando, a gente vai começar a trabalhar as obras, ok? A gente vai trabalhar mais para frente as obras aí de Heráclito, Platão, Maquiavel e o Locke, que a gente viu mais para frente. A gente vai trabalhar Hannah Arendt, a gente vai trabalhar em ordem cronológica. Eu vou, porque é o que vai cair na federal, né? Eu vou explicar mais para frente como é que vai funcionar. Não se preocupem, estamos dentro do cronograma ainda, tá tudo tranquilo. Bons estudos para vocês, não se preocupem aí com os conteúdos mais incisivos, a gente vai trabalhar eles quando for a hora, tá bom? E vamos pegar direito essas obras, vamos abrir de fato e entrar nas obras, tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, bons estudos para vocês e até mais.